Olá, tudo bem? E o ex-presidente Lula vive dias de TPL, tensão pré-Lava Jato. É exatamente o que sentiu o mensaleiro José Dirceu nas últimas semanas até hoje, o dia D, em que ele voltou para a cadeia. O ex-ministro sabia que seria preso, ele tentou de todo jeito um habeas corpus preventivo, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas não deu. Aqui mesmo eu trouxe para você a informação no dia 2 de julho, lá no mês passado, vamos ver. Como eram favas contadas, o amigão de Lula, o vaidoso José Dirceu, está tentando a todo custo protelar o tempo que deve passar atrás das grades. Ele já está dormindo de sapatos. Vai que a Polícia Federal bate por lá de madrugada, né? Melhor estar prontinho. Pois é, Lula agora está exatamente na posição em que Zé Dirceu estava há poucas semanas atrás. Ele tem motivos para estar tenso. O amigo Zé já mandou avisar ao ex-presidente que desta vez não ficará quieto. O ex-ministro de Lula, apontado como chefe do mensalão, nunca escondeu que os dois eram assim, parceiros. Ora, pois, em 2005, quando deixou o ministério, ele, o Zé Dirceu, disse em alto e bom som: nunca fiz nada que Lula não soubesse. Pois bem, vamos em frente. Agora a força-tarefa da Lava Jato tem sérias suspeitas que Zé Dirceu, como sempre, está no comando. Ele é apontado como chefe do Petrolão e, como ele bem dizia, lá em 2005, ele não faz nada que Lula não saiba. Recordar é viver, né? Zé sempre está no comando, mas quem comanda o Zé mesmo? Agora é o ex-presidente Lula que precisa dormir de sapatos amarrados. Olha, vocês não podem nem imaginar como eu gostaria de falar aqui sobre esses desdobramentos da Operação Lava Jato, sobretudo em relação à prisão do ex-ministro José Dirceu, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, do PT. Esse caso do José Dirceu é alguma coisa assim de emblemática, sabe? Porque esse homem foi preso durante a ditadura militar, fugiu para Cuba, fez treinamento lá de guerrilha em Cuba, voltou para o Brasil na clandestinidade, foi lá para o interior do Paraná, fez uma operação cirúrgica para mudar a cara, mudou de nome, casou, teve filho, a mulher nem sabia quem era ele. Depois, quando ocorreu a abertura política, ele foi lá para São Paulo, foi um líder estudantil importante. O Zé Dirceu foi presidente da UNE, né, em plena ditadura. Mas, enfim, depois ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, virou uma grande liderança nacional, era o segundo homem na hierarquia do PT, só abaixo do Lula. Foi seu chefe da Casa Civil, homem fortíssimo, né? E se imaginava que viria a ser, inclusive, o candidato a presidente na primeira sucessão do Lula. Quando levou aquela trombada do mensalão, e acabou na cadeia. E agora, de uma maneira patética, é preso novamente por fazer no Petrolão a mesma coisa que fazia no mensalão. É a síndrome do escorpião, né? O escorpião não muda a natureza, ele vai sempre picar quem tiver por perto, não adianta mesmo, não adianta mesmo. Então resultado, tá preso aí, né? preso. Há até uma discussão entre juristas, segundo a qual quem já está preso não pode ser preso novamente. É uma discussão bizantina até, né? Porque na verdade o Zé Dirceu estava preso em casa, uma prisão domiciliar. Ele saiu de lá e agora está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele vai falar? É claro que ele não vai falar, né? A lei da metade da máfia. O PT tem a lei da máfia. Vocês não viram até agora, nem no mensalão, nem no Petrolão, lideranças do PT abrindo a boca para contar qualquer coisa. O Facari já está ali há horas, o Delúbio ficou horas lá preso. O Zé Dirceu também. Aliás, o Zé Dirceu até disse ali, ao chegar na carceragem em São Paulo, vocês não conhecem a minha trajetória para achar que eu vou
delatar, até porque eu não tenho que delatar nada. Tudo que eu fiz foi legal. Legal é óbvio que não foi, né? Porque senão eu não estaria preso. Né? Não estaria preso. Muita gente até me mandou e-mail me dizendo o seguinte: olha, Políbio, você veja, o sujeito já estava preso, tudo o que ele fez foram contratos, porque aquelas empreiteiras, elas estavam obtendo consultoria com ele, que era um homem de grandes relações, claro, ele preso mesmo, mensalmente ele recebia valores dessas empreiteiras que tinham negócio com a Eletrobras e com a Petrobras. Ora, é claro, é meridianamente claro que as empreiteiras não escapou nem empresinha ali que prestava serviços de faxina para a Petrobras. Ele tomava dinheiro de todo mundo. Não tem, esse é o tipo de sujeito que toma até bala de nenê. Né? Então, a troco de quê? Que todas essas empresas empreiteiras que trabalhavam com a Petrobras e com a Eletrobras davam dinheiro para ele? Ora, porque sabiam muito bem que ele poderia facilitar novos negócios com a Petrobras e com a Eletrobras, ou manter os negócios que já existiam com a Petrobras e com a Eletrobras. Tal a força que o Zé Dirceu, apesar de preso, ainda possui dentro do governo e do PT. Olá, e nós estamos de volta aqui ao hashtag Pronto Falei. E o cerco está se fechando em torno dos petistas. Foi decretada nesta segunda-feira a prisão preventiva de José Dirceu, o mesmo José Dirceu que já estava em prisão domiciliar por causa dos crimes do Mensalão. Ele foi condenado por corrupção ativa nos crimes do Mensalão. Agora dizem a Polícia Federal e o Ministério Público Federal que ele era um dos chefes do Petrolão, que ele foi uma das pessoas que organizaram o Petrolão. Então ele teve a sua prisão preventiva decretada e agora o seu advogado pede que ele cumpra essa prisão preventiva em Brasília, que ele não seja transferido para Curitiba. Zé Dirceu, como se sabe, pertence, embora formalmente não pertença à direção do PT, mas ele é da cúpula do PT e conhece todos os segredos do partido. Numa outra frente, Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, consta que, indicado por Zé Dirceu, decidiu fazer delação premiada. Ele até já contratou advogado, como eu antecipei no sábado no meu blog, é o Dr. Marlos Arnes, que é quem está conversando com o Ministério Público. O PT teme esta delação porque Renato Duque também é um dos homens que conhece os segredos do PT e era, consta, segundo as apurações, quem cuidava do caixa do partido na Petrobras. O dinheiro que passava de corrupção pela diretoria de serviços seria enviado para o Partido dos Trabalhadores. A questão que não quer calar desde sempre, não adianta a gente fingir, é se a investigação vai chegar a Lula, se a investigação vai chegar a Dilma. É claro que as oposições dizem que isso está muito perto, não é? Indagado hoje, um dos procuradores indagado se a investigação chegará a Lula, ele lembrou óbvio, ninguém está acima da investigação no Brasil. É evidente que, em sendo verdade isso que apura o Ministério Público, fica muito difícil acreditar que um esquema dessa magnitude azeitasse o partido sem que o chefe máximo soubesse. Vamos ver. Nesse caso, não adianta apenas, olha, ele só poderia saber. É preciso que haja as evidências e se espera que o Ministério Público, então, se encarregue disso. Quando eu digo que se espera, é por uma questão, insisto, lógica. Apostar que isso tudo se fez no PT, sem que o comando do partido soubesse, é algo um pouco alheio à razão. Hashtag Pronto Falei. E nós descobrimos que existiam mais de 17 empresas cartelizadas e que, ao mesmo tempo, corrompiam agentes públicos, não só funcionários públicos da Petrobras, mas agentes políticos, para obter benefícios e majorar seus lucros. O que a gente tinha, basicamente, era a corrupção como modelo de negócio. Pois é, isso como modelo de negócio das empreiteiras ou da Petrobras? As empreiteiras corromperam ou foram levadas a participar desse modelo de negócios? Porque elas têm uma linha de raciocínio. Era isso ou não fazer negócios com a maior empresa do Brasil. Então elas foram levadas a isso ou elas naturalmente corromperam? As defesas estão alegando que essas empresas, essas pessoas, elas foram extorquidas. Ou seja, elas foram vítimas de crime e não protagonistas dos crimes. Contudo, essa tese é uma tese furada por diversas razões.
Primeiro, porque essas empresas elas tinham a corrupção como modelo de negócio há muitos anos. Ninguém é extorquido ao longo de 10, 15 anos. Em segundo lugar, essas empresas se cartelizaram, ou seja, elas fizeram ajustes recíprocos para formar um jogo de cartas marcadas em que elas iam estabelecer os preços das contratações e não a Petrobras. Elas fraudavam as licitações. Além disso, nós temos colaboradores... Mas elas fraudavam também com conluio de gente dentro da Petrobras. Com conluio de gente de dentro da Petrobras. Por quê? Porque à medida em que elas conseguiam a colaboração de funcionários internos, elas maximizavam as oportunidades de majorar os seus lucros. Além disso, nós temos colaboradores, pessoas de dentro da organização criminosa que praticaram os crimes que vieram e falaram, não tinha extorsão nenhuma. O que acontecia, na verdade, era que todo mundo queria sair ganhando. jovempan.com.br. E meu pingo final vai para o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e para um comentário que fiz aqui no Jornal da Manhã, no dia 5 de fevereiro. Eu vou lembrar o comentário. Aspas. Desde sempre, afirmo que tratar o escândalo do Petrolão como mera formação de cartel de empreiteiras corresponde a ignorar a natureza do jogo. Um ente de razão, um partido, tomou de assalto o Estado brasileiro. É possível que ladrões sem ideologia tenham se miscuído no sistema, mas que não se perca de vista o principal. A safadeza alimentava e alimenta um projeto de poder. As mesmas empreiteiras que trabalham para a Petrobras atuam em outras áreas do governo. São elas, afinal de contas, que prestam serviços na área de infraestrutura. Então será diferente nos outros setores da administração pública? A moralidade vigente na Petrobras não será a regra? O Brasil está na pindaíba. Incompetência e ladruagem se juntaram contra os cofres públicos. E então cabe a pergunta, onde está Luiz Inácio Lula da Silva, aquele que recomendou que os petistas andassem orgulhosos de cabeça erguida? Muito bem, ouvintes, será que isso alivia a situação de alguém? Não, isso agrava. Há uma diferença para pior em recorrer ao roubo para assaltar o Estado de Direito e em fazê-lo com o fito de encher as burras de dinheiro. É tudo bandido, mas são bandidagens distintas. Nesta terça, felizmente, o ministro Gilmar Mendes, do STF, também membro do TSE, afirmou o seguinte, aspas, me parece que há uma mesma raiz tanto para o fenômeno do mensalão quanto este do chamado petrolão e agora eletrolão e quantos ãos venham ainda. Me parece que é uma mesma matriz, é uma forma de governar, é um modelo de governança. E isso é que é problemático nessa história toda. Acho algo realmente de proporções inimagináveis. A corrupção como sistema de governo, como forma de organizar a administração, realmente é algo impensável. Em suma, meus caros, o que está em investigação, e isso tem de ficar claro, e tenho chamado a atenção para isso há meses aqui no Jornal da Manhã, é algo muito mais grave do que formação de cartel e pagamento de comissão para larápios. O que está em investigação em desmoronamento é uma forma de conquista do Estado.